paz do Senhor Jesus a todos os irmãos inscritos aqui no canal e aqueles que não estão inscritos também. É uma boa oportunidade para se inscrever no canal. Bom, hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro de Isaías. Hoje, agora, a gente começa os profetas maiores, então vamos falar um pouco sobre o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. Informações básicas. O autor é Isaías. A data aproximada é de 740 até 640 a.C. O local é Jerusalém, o local onde é escrito o livro. As fontes são as pregações de Elias e as leis de Deus. E o alvo é o povo de Israel. Versículo-chave é Isaías capítulo 9, verso 6. E a palavra-chave de todo o livro é a palavra salvação. Um resumo do livro, então. O conteúdo fala da majestade soberana e o amor redentor de Deus, revelados na sua relação com o seu povo escolhido, os israelitas, que são destinados tanto para o juízo quanto para a salvação, em que as nações também são incluídas. Então, o conteúdo do livro, ele fala dessa questão do amor que Deus tem pelo seu povo, mas também que é um povo que vai receber juízo. As ênfases do livro, então, é a santidade, a gente vai ver lá no capítulo 6, a majestade e a justiça de Deus. Nós também vemos a compaixão e a graça salvífica de Deus, o papel central de Israel nos planos de Deus para as nações do mundo e o papel redentor do servo sofredor de Deus, o glorioso futuro, né, e final que Deus reserva para aqueles que são seus. Então, as ênfases do livro vai falar um pouco dessa questão da santidade de Deus, majestade, justiça, e também do servo sofredor, vai falar um pouco sobre Jesus também. Afinal, na verdade, a maior parte do livro é falar sobre Jesus, né? Tanto é que a gente vai ver algumas curiosidades do livro e o Isaías é o profeta que mais cita Jesus. Então, o propósito, né, ainda no propósito, o profeta Isaías, ele foi chamado a profetizar o reino de Judá. Judá estava passando por tempos de reavivamento e tempos de rebeldia. É aquele ciclo também que acontecia também no livro de Ísis, né? Também acontece aqui com os profetas. Quando o povo se rebelava contra Deus, seguia os seus próprios caminhos, seguia outros deuses, Deus sempre levantava um profeta para corrigir o seu povo. Então, Judá foi ameaçado de destruição pela Síria e também pelo Egito, mas foi poupado por causa da misericórdia de Deus. Então, várias vezes assim, acontecem essas questões de guerra, e aí o povo clamava a Deus, Deus tinha misericórdia do povo, e aí o povo continuava seguindo na terra. E aí lá no final do livro dos profetas menores, a gente vai ver que depois, mesmo Deus sendo misericordioso, o povo fica sem a sua terra, a sua pátria. Isaías, então, ele proclamou uma mensagem de arrependimento do pecado e de expectativa esperançosa do livramento de Deus no futuro. Então, o Isaías, ele proclama essa mensagem de arrependimento. E aí a gente vai ver também que uma das características de João Batista também é essa questão do arrependimento também. Ele inicia pregando o arrependimento. Se a gente for pensar em Isaías em uma sentença que descreveria todo o livro, é o profeta que anuncia o juízo, mas também o consolo e a salvação. O conteúdo do livro, o livro de Isaías, então, ele revela o juízo e salvação de Deus. Ele também apresenta um Messias como aquele que vai sofrer pelos pecados da humanidade. Esse é aquele Messias que nenhum povo quer, né? Imagina se nós pensarmos em um líder político, assim, nós vamos colocar no poder, ou nós vamos aclamar ou proclamar um líder que vai ser um sofredor. Ninguém quer esse tipo de líder. Mas é o que Isaías vai profetizar e é o que vai acontecer também lá no caso aqui, no futuro, né, de Isaías, que é a vinda de Jesus. Isaías também tem recebido vários nomes e títulos que mostram a sua importância, como o príncipe dos profetas, Paulo do Antigo Testamento, o maior dos profetas, né, o profeta do Evangelho, ele é até também chamado de o profeta evangélico.
E é o primeiro livro, como eu disse, o primeiro livro da divisão dos profetas maiores. Os profetas maiores, divididos entre maiores e menores, é pela extensão do tempo dos profetas, né, do tempo que aquele profeta ficou profetizando, e também pelos seus escritos, né, pelo volume de escritos dos livros também que levam o nome desses profetas. Aqui um esboço do livro. O livro ele é dividido em três partes. A gente vai ver um pouco mais em detalhe essas três partes. Dos capítulos 1 ao 35, dos capítulos 36 a 39 e dos capítulos 40 ao 66. Então, a primeira parte são as profecias baseadas em eventos durante a vinda de Isaías, né, durante aquilo que ele estava vivendo naquele momento. O juízo de Deus sobre o povo da aliança, né, sobre o povo de Israel. Na segunda parte do livro, acontecem já pontos históricos. A libertação dos assírios e predição da conquista de Israel pelos babilônios. Então, veja que Isaías ele começa a profetizar bem antes do ocorrido. E na terceira parte, as profecias baseadas em eventos depois de Isaías. Então, é uma questão mais futurística. A mensagem de consolo para Israel e dos repatriados da Babilônia. Então, Isaías ele tem aquela missão, né? Ele também ele profetiza para o futuro também, essa parte do consolo. E aí o esboço do livro inteiro, um pouco mais, agora lá uma tabela aqui um pouco mais escrito, são os pecados e o sofrimento do povo, está lá no capítulo 1. No capítulo 2 ao capítulo 5, problema para Israel e Judá. Do capítulo 6 ao 12, o ministério de Isaías e as boas e as más notícias. Então, ele também é chamado de o profeta do Evangelho, ou profeta evangélico, ele vem trazer as boas notícias, mas também ele vem trazer as notícias ruins para o povo, que são as notícias de juízo. Dos capítulos 3 a 27, a punição de Deus e a mensagem de esperança. E do capítulo 28 ao capítulo 35, a punição para os rebeldes e Edom e as bênçãos para Jerusalém. Então, há aí até um certo contraste nesses capítulos. No capítulo 49 ao 53, a missão de Isaías. E aí, do capítulo 54 a 55, as promessas de Deus. Do capítulo 56, verso 1 até o verso 8, Deus acolhe seu povo. Do 9 ao 59, os líderes são culpados. Do capítulo 60 ao 62, o futuro de glória. E do 63 ao 66, a nova criação maravilhosa de Deus. E aí, nos capítulos 36 e 39, fala um pouco da Síria. E também o resgate do povo aí está invertido um pouco, está para cima esse texto. Foi só um erro aqui de configuração. As principais personagens, então, Deus, claro e óbvio, como toda a Bíblia, Isaías, Jotão, Acás e Ezequias. Curiosidades do livro, então. O livro é chamado de mini-bíblia, a gente vai ver um pouco com detalhes. Pois esse livro ele tem 66 capítulos, se referindo aos 66 livros da Bíblia. E Isaías ele fala de Cristo e ele parece até um escritor do Novo Testamento. Por isso que ele é chamado, como eu disse, já o profeta evangélico. E o livro é o livro mais cristocêntrico do Antigo Testamento, que tem essa ideia central de Cristo, e também o livro mais cristológico, ou seja, aquele que mais fala sobre Cristo. Então, ainda as curiosidades, interessante. Os capítulos e livros, né, na Bíblia, fazendo essa comparação da mini-bíblia, são 66 capítulos em Isaías para 66 livros da Bíblia. A divisão do livro de Isaías são 39 capítulos de juízo, nos referindo também aos 39 livros do Antigo Testamento. Consolo, com 27 capítulos, que aí nos remete aos 27 capítulos do Novo Testamento. O início da segunda parte de Isaías, lá em Isaías 40, verso 3, a voz do que clama no deserto. E lá em Mateus 3:3, o escritor do Novo Testamento vai falar de João Batista, né, que é a voz do que clama
no deserto e já vem pregando essa questão do arrependimento. Perceba que João Batista e Isaías têm muito em comum, não só a questão do cumprimento da profecia de Isaías em João Batista, mas também por eles serem profetas e anunciarem o arrependimento. Tanto Isaías anunciou o arrependimento para o povo de Judá, é, é, o Batista ele anuncia também o arrependimento a todos os que o ouviam. E aí esse interlúdio, que é os impérios assírio e babilônio, e na Bíblia, lá no Novo Testamento, os impérios greco e romano, né? O greco-romano, o grego e romano. Destaques. Deus usou as habilidades de Isaías, mas não sem antes trabalhar na vida dele. Lá no capítulo 6 é o capítulo da chamada do profeta, é um capítulo usado em missões, lido em missões, falando dessa chamada do profeta. Então Deus se revela a Isaías, e é interessante que só conta, no livro, conta dessa chamada do profeta no capítulo 6. E não fala nada dessa revelação de Deus nos capítulos. E aí Deus se revela no versículo 1 ao versículo 4, mas é interessante que nos capítulos anteriores não tem essa chamada do profeta. E ele já estava profetizando, já estava falando, mas nós não vemos essa ênfase, né, de que Isaías tem no capítulo 6, quando ele vai até o templo, tem uma visão, vê os serafins, vê o trono de Deus e aí a chamada de Deus, e ele também é purificado dos seus pecados. Então o profeta recebe a realidade, ele percebe a realidade humana impura lá no verso 5, e Deus o purifica no verso 6 e 7. Então essa é um destaque do capítulo 6. E aí só então lá no verso 8 e verso 13 do capítulo 6, depois de Deus chamar o profeta, purificar o profeta, se revelar ao profeta, purificar o profeta, depois Deus faz uma pergunta, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Isaías, ele reconhece a majestade, a grandeza, a santidade de Deus, e ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, veja que essa questão dessa revelação de Deus faz com que o profeta ele atenda ao chamado de Deus. E, claro, e óbvio, Isaías tem uma missão muito dura, que é levar essa mensagem de arrependimento ao povo. Destaques, né? Um livro extremamente grande. Isaías é uma coletânea de mensagens com dados históricos, recursos literários. Cada parte forma uma unidade em si mesma, né? Mas que se relaciona com outras partes. A gente vai vendo que o livro ele tem esses 3 blocos do livro inteiro, mas tem capítulos que são mais específicos de um assunto, e já outros capítulos falam mais de outro assunto. Então, a gente vê que algumas coisas se conectam, outras são separadas. Então, a primeira parte trata dos livros do juízo, né, da questão do juízo de Deus, mas entre condenações ordenadas por Deus estão também porções de consolo. Então, veja que o bloco fala de juízo, né, se a gente pega o bloco inteiro do livro, mas também a gente vê questões também de consolo. E a ponte histórica é formada por 2 livramentos que o Senhor dá, de uma invasão e uma doença. Então, é bem interessante, vale a pena a leitura do livro. E a segunda parte do livro, dessa questão do consolo, tem o conteúdo futurístico. Deus consola o povo ao prometer um remanescente que seria preservado e salvo do inimigo, que seria o ungido do Senhor. E essa aqui é uma referência a Jesus. Por isso tudo, o livro de Isaías é chamado de mini-bíblia, porque ele abrange muitos assuntos relacionados à Bíblia inteira. No capítulo 6, aí a gente fala um pouco agora de capítulos chaves do livro, eu diria que capítulos bem específicos. No capítulo 6, descreve a chamada do profeta, como já comentei. No capítulo 14, a profecia contra o rei da Babilônia. E aqui é interessante que esse texto tem sido muito citado, né, por alguns estudiosos, que falam da origem de Satanás.
Então, qualquer livro de doutrinas que você for estudar, você vai ver que no capítulo 14 de Isaías e em Ezequiel 28, quando a gente estudar Ezequiel 28, eu vou comentar sobre isso, falam sobre dois reis, né? O rei da Babilônia e lá o rei de Tiro, e fazem uma alusão a Satanás. Mas está mais para uma alusão mesmo, né? Mas também é um ser ali, um rei descrito, mas é um rei diferente. Então, é um pouco confuso, mas também faz parte também do tipo de literatura oriental, né? Essa questão de enfatizar um determinado aparência ou determinada característica de tal personagem. Então, há intérpretes que creem que o rei da Babilônia é uma personificação de demônios ou de Satanás. Eu particularmente já não vou dar minha opinião. Isaías capítulo 24, ele considera o Apocalipse, é considerado o Apocalipse de Isaías. O profeta descreve, então, como Deus julgará a criação e os soberanos rebeldes. Né? Então, é uma questão mais de juízo. No capítulo 45, a profecia é muito específica com respeito ao rei que daria a carta de libertação do povo. E que é interessante, né? Que Isaías profetiza de Ciro muitos anos antes de acontecer, antes mesmo até dele nascer. Isso é interessante, como a Bíblia, né? O autor da Bíblia, o Espírito Santo, ele vai revelando essas coisas muito antes de acontecer. No capítulo 61, Isaías, então, aqui é uma declaração, né? Jesus declara, faz uma declaração lá de Lucas 4, que ele era o cumprimento das profecias. Então, veja essa conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, lá, Lucas 4, ele está fazendo essa conexão com Isaías, capítulo 61. E esperar no Senhor. Essa é uma das coisas que hoje, no nosso tempo, a gente está deixando um pouco de lado. Essa questão está sendo muito difícil esperar. Né? Tanto é que nós somos. O Brasil é um povo, os brasileiros são um dos povos mais ansiosos do mundo. Então, esperar no Senhor. Lá, capítulo 40, verso 31, diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, ficam renovados. Também no capítulo 49, não serão envergonhados, aqueles que esperam terão Deus trabalhando em seu favor. Então, a palavra esperar também pode ser traduzida como confiar. Então, olha só que interessante, hein? Quando a gente fala de questões de ansiedade e tudo mais, aqueles que esperam são aqueles que confiam. Então, todas as vezes que a gente não confia, a gente não espera, né? Todas as vezes que a gente não espera, nós também não confiamos. Isaías no Novo Testamento, aí já está entrando mais para uma parte mais recente e também entrando já mais para uma parte doutrinária. Isaías pode ser visto como o evangelho antes do evangelho. Olha que interessante, né? Então, antes de virem os evangelhos, já tinha o livro de Isaías. Pois ele falou de Jesus há aproximadamente 700 anos antes do nascimento do Senhor. Então, está lá em Isaías capítulo 7, verso 14, falando do nascimento virginal, né? A virgem conceberá. Cumpre-se lá em Mateus capítulo 1, verso 18. Lá em Isaías 9, 6 e 7, fala do filho de Davi. Cumpre-se lá em Mateus 1, 1. Em Isaías 61, verso 1, ele fala, né, dessa questão de ser ungido pelo Espírito, e cumpre-se lá em Lucas 4, 21. Em Isaías 53, verso 4 a 12, seu sofrimento por nossas iniquidades. Né? O capítulo 53 é o capítulo do Calvário, né? É o capítulo da via dolorosa. Cumpre-se lá em Mateus 27, do versículo 27 ao 56. E aí, entrando propriamente nas doutrinas, o servo do Senhor é um dos personagens principais do livro, né, de Isaías.
há 4 passagens que tratam sobre ele, né? Sobre o Senhor, que aqui o servo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. E assim, em Isaías capítulo 42, verso 1 a 9, Deus apresenta o servo. No capítulo 49, então, a vocação do servo. No capítulo 50, a obediência do servo. E no capítulo 52 e 53, o sofrimento do servo. Então, Israel foi chamado para ser o servo. Isso é interessante. Quando Deus se revela a Israel, não é porque Israel é especial, porque Israel é bonzinho. Não, 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 não. Deus escolheu esse povo, escolheu Abraão, Isaac e Jacó, que se tornou Israel e a nação de Israel, para revelar-se a este povo, para que esse povo levasse o nome do Senhor a todas as nações. Só que esse servo, né, por isso que é chamado de servo do Senhor, o Israel, ele não correspondeu à sua missão de levar a mensagem do Senhor a todos os povos. Então, Isaías prevê que aquele que é o servo perfeito, e aí é o Deus encarnado, né, o Emanuel, que é o Deus perfeito e obediente, é esse que vai trazer a libertação definitiva e também vai anunciar essa libertação. Então veja que Jesus, ele não só é e aí é interessante a gente ter que fazer um estudo sobre isso, né, um estudo cristológico, é que Jesus, além de ser o servo, ser aquele que anuncia, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é a oferta, ele é tudo. Somos tudo em Cristo. Mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Então, no livro do profeta Isaías, ele centra a salvação que virá através do Messias. Então, ele começa a contar aquilo que o Messias vai fazer. Então, o Messias um dia governará com justiça e retidão. Aí já estamos falando uma questão mais milenial, né? Uma questão mais do milênio. E eu, particularmente, sou pré-milenista, né? Eu sou pentecostal, então eu creio que o milênio vai ser literal no futuro. O reino, então, do Messias trará paz e segurança, e através do Messias, Israel será uma luz para todas as nações. Aí o Israel restaurado, aí sim ele vai ser essa luz para as nações. E o reino do Messias sobre a terra, que aí aqui também é uma alusão, aqui é uma profecia do milênio, é o objetivo para o qual aponta o livro do profeta Isaías. Tem um paradoxo no livro de Isaías, né? O livro, ele também apresenta o Messias como aquele que vai sofrer. Então, além de mostrar que ele vai reinar, que ele é o rei, ele também mostra que o Messias, que o servo o sofredor, o servo, ele vai também ser sofredor. Então, há esse paradoxo, né? essa dualidade entre o rei e o servo, né? Entre o rei que governa e o servo que sofre. Isaías capítulo 53 então descreve o Messias sofrendo pelo pecado e através das suas feridas, né, que nossas iniquidades são perdoadas, as nossas feridas são saradas, é através do Senhor Jesus Cristo, através do que ele fez por nós, está lá no capítulo 53. Então, toda essa aparente contradição ela é resolvida na pessoa de Jesus Cristo. Na primeira vinda, Jesus foi o servo sofredor, que está descrito em Isaías, no capítulo 53. E a sua segunda vinda, Jesus será o príncipe da paz, que ocupará o cargo de rei. Está em Isaías, capítulo 6 e verso 9. Então, esse paradoxo ele é resolvido, esse aparente dificuldade, né, de entendimento essa dualidade dessa personagem, né, do personagem principal, que é Jesus, ele como rei, como servo, mas isso é resolvido no próprio livro do profeta Isaías. E aí, pensando numa aplicação prática,
O livro de Isaías apresenta o nosso Salvador em detalhe inegável. Ele é o único caminho para o céu, o único meio de obter a graça de Deus, o único caminho, a única verdade e a única vida. Está lá em João e também em Atos. Israel tinha uma aparência de justiça, mas era uma fachada, né? Lá no Novo Testamento é chamado de sepulcro caiado. No livro de Isaías, o profeta Isaías então desafia Israel a obedecer a Deus de todo o coração, não apenas no exterior. E o desejo de Isaías é que as suas palavras, assim, convicção, né, que as palavras de Isaías entrassem na mente, né, dos seus ouvintes para que eles pudessem obedecer a Deus, abandonar a iniquidade. E para concluirmos, o livro do profeta Isaías, ele situa-se na metade do Antigo Testamento. Olha que interessante, é uma curiosidade. E buscando lembrar que Javé, né, o Senhor, Deus, que julgará o mundo em justiça e salvará o seu povo e as nações em misericórdia, por meio de um servo sofredor, que é o Senhor Jesus Cristo. E o livro reúne em si mesmo toda a história do Antigo Testamento e prepara o caminho para o Senhor. Meus irmãos, esse foi o panorama do livro do profeta Isaías. Eu espero que vocês leiam, é só um panorama mesmo, eu espero que vocês leiam o livro do profeta Isaías. É um livro um pouco extenso, mas um livro muito bom também. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.